Olá, pessoal. Aqui é o professor Marquinhos Reis, o professor do canal Suprema Química, e nessa aula nós vamos trabalhar as soluções desde o ponto de vista da concepção das soluções até alguns exemplos de soluções dentro do nosso dia a dia. Pessoal, já convido vocês para deixar o like, me ajudar a compartilhar, divulgar e comentar aqui embaixo o que vocês acharam desse formato e desse tipo de aula. Vamos lá comigo? Bom, pessoal, então vamos discutir um pouquinho sobre as soluções dentro do contexto do nosso dia a dia e, obviamente, para os principais vestibulares e para o Enem. Bom, vamos lá. Eu acho que tudo dentro de todas as partes da ciência, seja a ciência qual for, o mais importante, digamos assim, é o início do contexto, é a conceituação daquele tópico. Ou seja, as soluções, elas são, de certa forma, dentro da química, um conceito fundamental que está associado a misturas homogêneas. Então, misturas homogêneas, de modo geral, são chamadas de soluções e, consequentemente, elas apresentam uma fase ou, de certa forma, também propriedades iguais em todos os seus pontos. Desse modo, nós podemos ter, dentro das soluções, algumas conceituações também importantes e definitivas para o contexto do que nós estamos estudando, que é a conceituação do solvente, que é aquilo que é capaz de dissolver, e do soluto, que é aquilo que é dissolvido, né? Então, aqui eu coloquei duas imagens, um copo com água e um copo com sal. Se eu adicionar o sal na água e o sal dissolver na água, significa que a água é o solvente e o sal, nesse contexto, é o soluto, para esse exemplo que eu estou citando aqui para vocês agora. Bom, além disso, pessoal, nós temos alguns tipos de soluções. Tá? As soluções elas podem ser chamadas de soluções moleculares ou iônicas. As soluções moleculares são formadas por substâncias moleculares que se solvataram, que se dissolveram em água. Por exemplo, o açúcar, sacarose. Quando eu pego o açúcar, que é formado por sacarose, e jogo na água, a sacarose dissolve na água, ou seja, é uma molécula que se dissolve na água e ela é, entre aspas, envolvida por moléculas de água através desse processo de solvatação. Já eu posso ter uma solução iônica. Uma solução iônica, ela é formada ou por uma substância iônica que dissolve em água e, consequentemente, dissocia, separa os íons, ou por substâncias moleculares ácidas que, em meio aquoso, ionizam. Então, por exemplo, uma substância iônica que dissocia em água é o NaCl, sal de cozinha, que quando a gente adiciona a água dissolve e separa os íons. E do mesmo jeito, um outro exemplo é o ácido clorídrico, por sua vez, é uma substância molecular ácida que ioniza e libera íons em meio aquoso. Então, por exemplo, as soluções que liberam íons, elas são chamadas de soluções eletrolíticas, porque são soluções que conduzem corrente elétrica. Já as soluções que não conduzem corrente elétrica porque não têm íons livres, elas são chamadas de soluções não eletrolíticas por não conduzirem corrente elétrica. Dessa forma, pessoal, é muito importante nós lembrarmos que os elementos químicos que fazem parte das ligações são os metais e os ametais. Gases nobres não fazem ligações. Dessa forma, nós podemos ter três tipos de substâncias de ligações químicas formadas ou por metais ou por ametais. Lembrando que nós podemos ter a ligação iônica, que de modo geral é a ligação de um metal com um ametal, a ligação metálica, que de modo geral é a ligação entre metais, e a ligação covalente, que pode formar ou as moléculas ou sólidos covalentes, que é a ligação que se estabelece entre átomos ametálicos, com algumas exceções. Nós vamos utilizar esse conceito, mas eu vou convidar vocês para assistir a aula de ligações químicas que eu deixei para vocês aqui no canal, porque nela nós vamos discutir um pouco mais sobre especificamente essas ligações, ok? Bom, lembrando com vocês que eu acabei de citar, na verdade, né, que os compostos moleculares não ácidos sofrem de solvatação.
Então, por exemplo, se eu pegar a sacarose sólida e jogar na água, ela é envolvida por moléculas de água, ou seja, solvatadas da seguinte maneira. Eu tenho uma solução de sacarose, lembrando que em meio aquoso as moléculas de água são solvatadas, e esse processo acontece com a água envolvendo as moléculas de sacarose, como, por exemplo, destacado nesse esqueminha que eu fiz aqui para vocês. Além disso, pessoal, nós também podemos ter uma outra situação que, por exemplo, é deixar essa solução aquosa formada pela sacarose dissolvida e colocar nessa solução alguma coisa que conduz corrente elétrica. Por exemplo, vamos pensar especificamente nesse ponto, se uma lâmpada, por exemplo, formado por um fio condutor ligado a uma lâmpada com dois eletrodos, se essa lâmpada tiver inserida naquela solução de sacarose anteriormente, será que essa lâmpada acende? A minha pergunta é esta. Lembrando que, como esse material aqui é o fio de cobre, ela é formada por elétrons livres. O cobre é um metal que tem elétrons livres, tá? E aí, o que eu vou fazer aqui na sequência vai ser ligar isso na tomada, tá? A tomada ela gera uma diferença de potencial, e se essa diferença de potencial for suficiente para romper a resistência elétrica do próprio fio metálico e da solução pela qual esses eletrodos estão inseridos, a lâmpada acende. Tá? Só que o que acontece, né, para responder essa pergunta, é que nesse contexto a lâmpada não acende, porque a diferença de potencial da tomada, nesse meu exemplo, não é suficiente para fazer com que essa solução aquosa de um composto molecular não ácido conduza corrente elétrica. Tá? De modo geral, moléculas não são boas condutoras de corrente elétrica, de modo geral. Tá bom? Então, nesse contexto, para esse meu exemplo, não vai acontecer nada. Tá? Agora, e se eu tiver uma situação diferente de ser uma molécula dissolvida em água? Por exemplo, se eu pegar um ácido clorídrico, que é gasoso à temperatura ambiente, ele é cloreto de hidrogênio. Se eu pegar o cloreto de hidrogênio e jogar na água, ele ioniza, separa os íons. Ou seja, uma solução de ácido clorídrico, ela contém íons livres. E esses íons livres fazem com que a condução de corrente elétrica aconteça. Mas eu vou mostrar para vocês mais detalhadamente, ok? Primeiro vamos pensar no seguinte: ácidos em meio aquoso ionizam, tá? Porque moléculas não são formadas por íons. E em meio aquoso, as moléculas que nós chamamos de ácidos liberam íons. A gente chama esse processo de ionização. Ou seja, o ácido em meio aquoso libera H+ e Cl-, e esse H+ e Cl-, dentro da solução aquosa, envolvida por moléculas de água, esses íons são capazes de conduzir a corrente elétrica na solução. Tá? Uma outra situação também é quando eu tenho um composto iônico que dissocia. Tá? Ele dissocia porque ele já é formado por íons, e quando eu coloco esse composto iônico na água, esses íons que já existem, eles apenas se separam, por exemplo, formando íons livres. Nesse contexto, pessoal, lembrar sempre que os compostos iônicos, tipo sais, quando solúveis em água, tá? É muito importante isso, dissociam e, consequentemente, eles formam íons que ficam dispersos na solução aquosa. Tá? E aí vale um lembrete, pessoal, que é o seguinte: nem todo composto iônico é solúvel em água. Ok? Então, aqui, esse detalhe vale para compostos iônicos solúveis em água, mas não são todos. Então, pessoal, numa situação parecida com aquela que eu fiz da sacarose, mas agora usando essa solução aquosa de um composto que produz íons em meio aquoso, será que a lâmpada acende? Então, eu vou pegar aquele mesmo esqueminha que eu tinha, né, que são meus eletrodos, uma lâmpada. Vou colocar isso numa solução que tem um ácido, no caso aqui o ácido clorídrico, um ácido forte que ioniza muito. Vou ligar isso na tomada e eu quero saber se essa lâmpada acende. Tá? Ou seja, será que a diferença de potencial que a tomada está gerando é capaz de romper a resistência elétrica do circuito como um todo
inclusive da solução aquosa? A resposta é sim, a lâmpada acende, porque essa diferença de potencial ela é capaz de superar a resistência elétrica da solução aquosa. Ou seja, pessoal, soluções aquosas que contêm íons, tá? São soluções que conduzem eletricidade e, consequentemente, são soluções eletrolíticas, como eu disse para vocês anteriormente. Então, a lâmpada acende. Tá? Eu coloquei esse esqueminha aqui só para a gente visualizar a lâmpada acendendo. Tá? Então, vamos pensar agora dentro das soluções. A gente enfatizou o que são as soluções e como elas se comportam de modo geral. E agora nós podemos discutir um pouquinho sobre as concentrações de soluções, tá? Que é basicamente uma linguagem para especificar os tipos de soluções e a quantidade de soluto e solvente. Ou seja, a gente tem, de certa forma, a chamada concentração de uma solução, que nada mais é do que a relação, ou seja, uma razão, entre a quantidade de soluto e a quantidade e o volume de uma solução, tá? Na maioria das vezes, pessoal, as concentrações elas vão estar dentro desse contexto. Então, concentrações elas são descritas como um pouco de soluto, um tanto de soluto em relação a uma solução. Tá? E o soluto pode estar descrito como massa, mol ou volume. Já a solução, ela é os solutos mais o solvente, porque eu posso ter mais de um soluto. Mas na concentração, eu posso medir a quantidade de um soluto em relação a tudo, ou seja, em relação à solução como um todo. Dessa forma, pessoal, é importante destacar que a solução geralmente está descrita ou como massa ou como volume, na maioria das situações de concentrações que existem. Tá? De modo geral, então, nós temos alguns tipos de concentração, que são as formas de se expressar essas concentrações. Tá? E as mais comuns são a concentração comum, gramas por litro, a concentração em quantidade de matéria, mol por litro, as porcentagens que podem ser em massa, que pode ser em massa por volume, que pode ser em massa, que pode ser em volume, as chamadas ppm, tá? Que são partes por milhão, e outras como, por exemplo, ppb e ppt. Nessa aula, gente, eu não vou enfatizar essa 4.2 ppb e ppt, porque basicamente esses tipos de concentrações, elas usam a mesma lógica da ppm. Então, se a gente sabe a ppm, a gente sabe essas duas também, tá? E aí, pessoal, mais uma vez, eu vou pedindo licença para vocês nesse momento para pedir mais uma vez para compartilhar esse vídeo, curta esse vídeo, comente, ajude a divulgar o canal para que eu consiga fazer cada vez mais aulas legais para vocês. Vamos lá, então? Bom, tipos de concentração. Concentração gramas por litro, chamada de concentração comum, tá? Que vai ser, então, a massa do soluto sobre o volume da solução. Sempre essa lógica, soluto sobre solução, sendo que a solução são os solutos mais o solvente, tá bom? Pode ter mais de um soluto, mas na concentração a gente pega geralmente um soluto para analisar em relação ao total, tá? Uma coisa muito importante, pessoal, dentro da concentração comum, gramas por litro, é que a gente não pode confundi-la com a densidade. A gente não pode misturar concentração, gramas por litro, com densidade. São coisas diferentes, tá? E aqui vale esse parênteses para lembrarmos disso. Densidade é a distribuição de massa no espaço, tá? Ou seja, a densidade é a massa da solução sobre o volume da solução. Olha a diferença. A densidade é em relação à solução de massa em relação ao volume. A concentração é a massa do soluto em relação ao volume. Ou seja, a concentração é um pedaço em relação ao todo. E densidade não. É a massa de uma coisa em relação ao espaço daquela coisa toda, tá? Então, não confundam as duas coisas,
porque são coisas diferentes, tá? E aí, vamos lembrar algumas coisas importantes. Por exemplo, volume. O que é volume? Volume mede o espaço ocupado, tá? E a unidade de volume mais comum no nosso dia a dia, inclusive, é o litro. Tá? E aí não custa lembrar algumas relações que o litro tem, e são importantes. 1 litro são 1000 ml, por quê? 1 ml são 10 a menos 3 litros. Além disso, 1000 ml são 1000 centímetros cúbicos, porque 1 ml é igual a 1 centímetro cúbico. Além disso, 1 metro cúbico são 1000 litros, ou seja, 1 litro são 0,001 metros cúbicos. E para terminar essas relações aqui mais importantes dentro da química, usando unidades de volume, nós podemos pensar também que 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico, ou seja, acaba que nós temos essa relação de igualdade que vai nos ajudar a transformar unidades durante as questões, principalmente as questões de vestibulares do Enem. Ok? Vamos lá então. Exemplo, vou preparar uma solução de NaOH. Ou seja, vou pegar um balão volumétrico de 500 ml que vai medir especificamente este volume. Tá? Vou adicionar a este balão 4 gramas de NaOH. Vou, então, a partir disso, completar esse balão com água, dissolvendo o NaOH até completar aquele menisco aqui em cima, ó, que está marcado. Tá? Ou seja, eu fiz uma solução de 4 gramas de NaOH em meio litro de solução e dessa forma a minha concentração comum, gramas por litro, vai ser 4 gramas de NaOH para meio litro de solução, lembrando que esses 500 ml não é 500 ml de água, esses 500 ml é um pouco de água mais o volume do NaOH. E aí, na hora que eu faço aquela conta, eu descubro a concentração de 8 gramas por litro, que é uma maneira de expressar a quantidade de soluto dentro desta solução. Tá? E aí nós temos outras situações, como, por exemplo, a concentração chamada mol por litro. Nela, a lógica é a mesma. É a quantidade em mol do soluto sobre o volume da solução. Lembrando que o volume da solução é a quantidade de soluto mais o volume do soluto mais o volume do solvente. Isso é muito importante lembrar sempre. Tá? Então, guardando essa relação, nós temos também uma situação importante que é interessante lembrarmos, que é aquela relação entre a massa e o mol. E aí, pessoal, convido também vocês a assistirem a aula sobre mol e estequiometria que eu deixei aqui no canal, super importante, tá bom? Para relacionar massa com mol, nós utilizamos a massa molar. E para algumas unidades de massa, é importante lembrarmos que 1 kg são 1000 gramas, 1 miligrama são 10 a menos 3 gramas e 1 tonelada são 1 milhão de gramas. E aí, se eu quiser, então, relacionar o grama por litro com mol por litro, eu vou usar a massa molar. Isso que eu vou precisar deste lembrete. Então, por exemplo, vamos fazer uma transformação de unidade de concentração? Por exemplo, vamos pensar aquele que eu fiz anteriormente, 8 gramas por litro. Tá? Ou seja, nesse contexto, eu tenho 8 gramas em 1 litro de solução. Ou seja, se eu tivesse 1 litro, eu teria 8 gramas de soluto. Né? Como eu vou usar a massa molar para transformar os gramas do soluto em mols do soluto, eu calculei a massa molar do soluto NaOH, tá? 40 gramas por mol, ou seja, 40 gramas de NaOH dá 1 mol. Lembrando que eu tenho 8 gramas de NaOH numa solução de 1 litro. Então, os 8 gramas do NaOH vão ser X. X, então, vai dar, 40x multiplicando cruzado é igual a 8, passo 40 dividindo, então vai ficar 8 dividido por 40, e fazendo a conta vai dar 0,2 mols de NaOH, ou seja, 8 gramas são 0,2 mols. Então, eu posso meio que apagar aqueles 8 gramas e escrever 0,2 mols. É a mesma coisa, nos mesmos 1 litro.
tá? Então, eu transformei gramas em mol usando a massa molar. E aí, consequentemente, a minha concentração em mol por litro vai dar 0,2 mol por litro. Então, 8 gramas por litro é a mesma coisa de 0,2 mol por litro, tá? Só que unidades diferentes, mas é a mesma coisa. Ou seja, pessoal, agora é a gente usar essa mesma lógica para os outros tipos de concentração. Por exemplo, no caso das porcentagens, se eu tiver porcentagem em massa, vai ser a massa do soluto por 100 gramas de solução. Por isso que é porcentagem. Se eu tiver concentração em porcentagem em volume, aí vai ser volume do soluto sobre por 100 ml da solução. E se eu tiver porcentagem em massa por volume, vai ser a massa do soluto por 100 ml de solução. Porcentagem. Ok? Consequentemente, pessoal, na sequência, eu vou transformar unidades mais uma vez. Para isso, eu vou pegar o meu balãozinho, que tem 4 gramas em meio litro, ou seja, 8 gramas por litro, tá? E vou transformar isso aqui, reescrevendo novamente os 8 gramas de NaOH em 1 litro de solução. E aí eu vou pensar assim, galera, olha só o que eu vou fazer. Como eu quero porcentagem, então eu vou lembrar que 1 litro são 1000 ml e, consequentemente, 0,1 litro são 100 ml. Ou seja, se eu pegar esse 1 litro e dividir por 10, e aí, consequentemente, para a igualdade ficar verdadeira, eu também tenho que dividir por 10 o numerador, eu chego em 100 ml da solução, que é o que eu preciso para transformar em porcentagem. Então, dividindo em cima, embaixo, numerador e denominador por 10, eu vou chegar à conclusão que eu tenho 0,8 gramas de NaOH em 0,1 litro. Note que todas essas frações, essas contas, são todas proporcionais, tá? Por isso que eu estou usando igualdades. Desculpa. É a mesma coisa escrita de formas diferentes. Então, 0,8 gramas para 0,1 litro, 0,8 gramas para 100 ml, 100 ml é 0,1 litro, então eu tenho 0,8% massa por volume. Essa é a lógica. Tá? Então, se a gente entendeu aquela lógica inicial, agora basicamente é repetir isso para todos os outros exemplos que virão. Simplesmente assim. Tá? E aí, eu peguei alguns exemplos. Peguei aqui essa imagem que está na internet, no site de uma farmácia. Eu peguei um produto que existe, tá? Um álcool 70%, que é o que nós estamos utilizando aí para fazer a limpeza, a desinfecção das mãos, né? Nesses tempos de pandemia que nós estamos passando. Espero que todo mundo esteja bem, fiquem bem. Então, pessoal, nesse contexto, eu peguei o álcool 70% em volume, tá? Ou seja, se é 70% em volume, significa que eu tenho 70 ml de álcool, que é o solvente, que é o soluto, perdão, em 100 ml de solução. Ou seja, nesse contexto, nós temos 70 ml de água, 70 ml de álcool e 30 ml de água, nesse contexto. E aí, pessoal, vale lembrar o seguinte, quando nós temos essa concentração medida nas chamadas, se estiver escrito assim, ó, graus GL, é porcentagem em volume. Se tiver graus e NPM, é porcentagem em massa, tá? Então, aqui, nesse contexto, foi só para exemplificar essa situação para vocês. Partes por milhão, então, é para discutirmos o ppm, que seria a massa do soluto para 1 milhão de gramas de solução. Se for ppm em volume, o volume do soluto para 1 milhão de ml de solução. E não muito comum, mas eventualmente pode ser que encontremos isso por aí, pode existir também a ppm massa por volume. Esse aqui, pessoal, é só para a gente interpretar, tá? Mas efetivamente isso é pouco utilizado, que vai ser a massa do soluto para 1 milhão de ml de solução. E aí, peguei um exemplo, né? Que é uma situação na qual eu tenho uma solução que tem chumbo 2+, 0,05 ppm em massa, ou seja, 0,05 ppm em massa são 0,05 gramas de chumbo 2+, em 1 milhão de gramas de solução. Consequentemente, 1 milhão de gramas é 1 tonelada.
Então, dessa forma, o que nós temos são 5 vezes 10 a menos 2 gramas de chumbo em 1 tonelada de solução, tá? E aí, pessoal, se eu quiser transformar isso para porcentagem, é só dividir em cima e embaixo por 10 a 4, porque porcentagem não é sobre 100. E aí, se eu dividir em cima e embaixo por 10 a 4, eu vou chegar numa porcentagem de 0,00005% em massa. Tá? Por que eu estou mostrando isso para vocês? Porque para mostrar que ppm é utilizado apenas para soluções muito diluídas. E aí, pessoal, consequentemente, ppb e ppb, que é partes por bilhão, e ppt, partes por trilhão, são soluções mais diluídas ainda, tá? Mas não custa nós deixarmos isso claro, tá? Nós só vamos utilizar ppm para soluções muito diluídas, muito diluídas. E aí, peguei um outro exemplo, que é a concentração do poluente CO na atmosfera é de 30 ppm em volume num contexto específico. Tá? Ou seja, 30 ppm em volume significa que eu tenho 30 ml de solução em 1 milhão de ml, 30 ml de CO, perdão, em 1 milhão de ml de solução. Ou seja, aí eu tenho 30 ml de monóxido de carbono para 1 metro cúbico de ar atmosférico, que eu estou pensando aqui em poluição atmosférica neste meu exemplo. E aí, é importante lembrar, pessoal, que as questões do Enem, principalmente, mas dos principais vestibulares também, elas dão muitas das vezes algumas informações que, se nós conseguimos utilizar e interpretar essas informações, as resoluções das questões ficam muito mais rápidas, tá? Ou seja, toda vez que uma questão fornecer volume e concentração dela, o primeiro passo para resolver a questão, geralmente, é utilizar esses dados. Como assim, Marquinho? Enem 2011 fala sobre o peróxido de hidrogênio numa reação química que acontece para fazer restauração de quadros enegrecidos e clareamento de dentes. Então, eu tenho essa reação química. E aí ele fala assim, ó, de acordo com a estequiometria da reação descrita, que é essa aqui em cima, convido vocês a observarem comigo que a proporção estequiométrica é de 5 mols de H2O2 para 2 mols de permanganato de potássio. Então, de acordo com a estequiometria, a quantidade de permanganato de potássio necessária para reagir completamente com 20 ml de uma solução 0,1 mol por litro de peróxido de hidrogênio é igual a... Olha só o que ele forneceu para a gente. Eu acabei de mostrar isso para vocês no slide anterior. Ele forneceu para a gente o volume e a concentração de uma solução. E aí, pessoal, muita gente fala assim comigo, Marquinho, eu não sei por onde começar. E eu sempre falo isso com a galerinha que são os meus alunos. E agora eu falo para todos vocês. Pessoal, comecem com esses dados. Então, se alguma vez aparecer uma questão, aí vocês estão lendo a questão, então está falando de volume e concentração de uma mesma solução, comece por aí. Ou seja, 20 ml, 0,1 mol por litro, então 0,1 mol em 1 litro, 20 ml x. Faço a continha e descubro que eu tenho 2 vezes 10 a menos 3 mol de H2O2. Como eu quero a quantidade em mols de permanganato de potássio, é só olhar a proporção, que é de 5 para 2. Então, como a proporção é de 5 para 2, então basta eu dividir o 2 vezes 10 a menos 3 por 2,5, e aí eu tenho a relação da quantidade em mols do permanganato de potássio, que era a resposta desta questão. Então, aquele macetinho é muito importante. Muita gente fala comigo que tem dificuldade em entender por onde começar. Começa daquele jeito. Fica a dica, tá, gente? Então, essa é a resposta da questão, tá? E para terminar, falar um pouquinho para vocês sobre a diluição, que é basicamente quando eu adiciono um solvente. E aí, quando eu adiciono um solvente, eu diminuo a concentração. Então, por exemplo, eu tenho uma solução inicial,
que tem uma concentração de NaOH de 8 gramas por litro em 200 ml. Vou colocar 300 ml de água e quero descobrir qual é a concentração final. Para isso, eu vou pegar aqui 8 gramas por litro. Como eu tenho 200 ml, X. Então, eu tenho 0,16 gramas de NaOH, que é a massa de NaOH que não modificou no processo. Olha só que interessante, pessoal. Quando eu adiciono solvente, a quantidade de soluto não muda. Então, eu usei aqui concentração e volume para descobrir a massa do soluto. Beleza? E então, eu tenho 0,16 aqui, 0,16 aqui. Só que na minha solução final, na verdade, eu não tenho 0,16 gramas de soluto em 200 ml. Porque como eu adicionei mais 300 ml de água, então eu tenho um volume final de 500 ml. Consequentemente, esses 0,16 gramas agora estão em 500 ml. Se eu quero saber por litro, X. Né? Para 1 litro, X. Para 1000 ml, X. Ou seja, 0,32 gramas por litro é a concentração da solução final. Resumindo, a quantidade de soluto em uma diluição não varia, ok? E aí, pessoal, para diluição é só usar, então, a chamada lei da diluição. Porque se eu pegar a concentração vezes o volume da solução inicial, eu vou ter a massa do soluto ou os mols do soluto. Se eu pegar a concentração final vezes o volume final, eu vou ter a massa do soluto ou também os mols do soluto, dependendo do tipo de concentração que eu estou analisando. Ou seja, como a concentração não muda, como a quantidade de soluto não muda, a concentração inicial vezes o volume inicial é igual à concentração final vezes o volume final. Então, para essa chamada lei da diluição. E aí, não custa lembrar que nós vamos utilizar essa lei da diluição da seguinte maneira. C inicial, concentração inicial, V inicial, volume inicial, C final, concentração final, V final, volume final. E, com isso, a gente resolve as questões de diluição. Ok? Então, pessoal, pela aula de hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado desse tipo de conteúdo. Peço para vocês, mais uma vez, me ajudarem compartilhando esse vídeo com as pessoas que têm interesse sobre esse assunto, divulgando para os colegas de vocês que estão procurando aprovação no Enem e nos principais vestibulares. Curtam e comentem esse vídeo à vontade, isso ajuda demais o canal. E a gente se vê numa próxima aula. Valeu!